que significa para você ser livre? Será que ser livre é o fato de você não estar preso numa cadeia ou não ter correntes nas mãos? Ou o fato de você poder andar para onde você quer, fazer o que você quer? Ou será que a liberdade é algo mais profundo, é algo mais sério, como, por exemplo, ser conduzido para viver na presença de Deus? O livro de Êxodo nos convida a refletir sobre essa pergunta, ou essas perguntas. Ele não é apenas uma narrativa antiga de escravos que foram libertos. O livro de Êxodo é a revelação de um Deus que ouve, um Deus que liberta, que desce e que decide habitar no meio do seu povo. Naquele contexto, Israel estava no Egito, o povo de Israel estava ali. A promessa feita a Abraão parecia tão distante. O povo tinha se multiplicado muito, a opressão havia crescido demais, eles eram escravos, havia choro e havia silêncio de esperança. E no meio da dor, a Escritura diz, no capítulo 2, né, de Êxodo, que Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eu te faço uma pergunta: quantas vezes você já achou que Deus havia se esquecido de você? O livro de Êxodo começa lembrando que Deus nunca se esquece. Deus ouve, Deus se lembra e Deus age. Santo Agostinho, refletindo sobre a condição humana no livro Confissões, ele destaca, não é, que a nossa alma está inquieta enquanto não repousa em ti. E essa é a nossa realidade e a realidade deles lá atrás também. A escravidão no Egito é a imagem de uma alma sem Deus, de um povo inquieto, pesado, sem descanso, sem Deus. Pouco tempo depois, no deserto, diante de uma sarça ardente que queimava sem se consumir, Moisés ali procurava alguns animais e Deus o chamou e falou com ele e se revela ali como o Eu Sou, Yahweh. E esse nome não é apenas uma informação, mas a revelação de que ele não é um Deus distante, ele é um Deus que está presente, é um Deus que é e que sempre será. E ele diz: eu desci para livrá-los, no capítulo 3. João Crisóstomo, um pregador do século IV, pai da igreja, ele comentou dizendo que Deus nunca desprezou e nem desprezaria aqueles que são dele. Antes, ele se inclina para salvá-los. Deus mostra, não é que ele desce não apenas em palavras, mas em ações e atitudes também. A libertação que Deus deu ao seu povo vem em duas cenas que são memoráveis para nós. A primeira cena é a cena da Páscoa e a segunda a travessia do mar, chamado Mar Vermelho. Na Páscoa, um cordeiro é morto e o sangue nos umbrais protege da morte. Já no Mar Vermelho, o Mar de Juncos, Deus abre o impossível, o caminho no meio do mar, a vida em meio àquilo que parecia a morte. Basílio de Cesareia, no século IV, disse que o sangue do cordeiro é a sombra do sangue de Cristo, que agora nos livra verdadeiramente da nossa própria morte. O Êxodo, portanto, já é o evangelho antecipado. Nós somos salvos não pela força das nossas mãos, mas pelo sangue e pelo poder de Deus somente. No Sinai, Deus dá a lei a Moisés e a todo esse povo agora liberto, não é? Mas a gente precisa notar algo, né? Em Êxodo 20, versículo 2, ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, antes da ordem vem a graça. Antes de dar os mandamentos, Deus os lembra da salvação. Lutero resumia isso em sua teologia, dizendo que a lei, ela mostra o que deve ser feito, mas ela não dá força para a gente fazer o que tem que ser feito. É o evangelho que nos mostra o que deve ser crido e dá força ao que crê. Deus não os salvou porque eles obedeceram. Ele os salvou e então os chamou a obedecer. E os salvou após uma promessa de fazer isso, dada desde antes a Abraão. No capítulo 25 para frente, Êxodo se dedica ao tabernáculo. E muitos leitores se cansam, às vezes, nessas páginas, mas aqui está o clímax do livro. No final, a gente lê, depois de falar tanto do tabernáculo, no capítulo 40, que uma nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui está o propósito da salvação. Não é apenas sair da escravidão, mas viver na presença. Não apenas ser livres, mas ter Deus morando com a gente. Gregório de Nissa, um outro pai da igreja, refletindo o Êxodo, ele escreveu que o êxodo verdadeiro da alma é esse, é deixar o pecado e avançar sempre para a presença de Deus. Toda a narrativa de Êxodo aponta para Cristo. É impossível ler Êxodo sem nos lembrarmos de Jesus o tempo inteiro. Moisés aqui é a figura de Cristo que viria, o mediador perfeito que viria. Moisés era um mediador temporário. O Cordeiro Pascal anunciava o Cordeiro de Deus que viria. O próprio maná
apontava para o pão vivo que desceria. A nuvem e o mar, Paulo diz que prefiguravam o batismo. O tabernáculo se cumpre em Cristo. João escreveu que ele habitou entre nós, tabernaculou conosco. Lucas, na Transfiguração, mostrava como Jesus conversava com Moisés e Elias, falando do seu próprio êxodo, não é? Da cruz, que era uma espécie de passagem de êxodo, em que ele traria liberdade e vida eterna para aqueles que crescem nele. John Owen, um puritano do século XVII, escreveu que Cristo é o grande libertador que nos conduz não de um Egito terreno, mas do Egito espiritual do pecado onde vivíamos. E por meio do seu êxodo, por meio da sua cruz, ele nos liberta e nos conduz para uma nova vida e uma vida eterna. O que Êxodo nos ensina hoje? Em primeiro lugar, Deus ouve e nunca deixou de ouvir. Nenhum clamor passa desapercebido ou despercebido. A salvação é de graça. Primeiro ele liberta, depois ele vai te chamar à obediência. E a verdadeira liberdade é a comunhão. Não basta apenas sair da escravidão, é preciso viver com ele, na presença dele. E Cristo é o nosso êxodo. Ele é quem nos conduz da morte para a vida. Você está apenas buscando alívio ou você busca presença? Você quer apenas ficar livre do pecado ou você deseja desfrutar da presença de Deus, vendo beleza na santidade dele? Êxodo mostra para mim e para você que a história da salvação não é apenas sair de um lugar e entrar em outro. Não é apenas deixar as correntes, mas viver em outro lugar confuso. É viver debaixo de uma nuvem de glória. É se livrar da opressão e experimentar a comunhão. O Deus que libertou Israel do Egito é o mesmo Deus que, através de Cristo, liberta o seu povo de todo o pecado e decide habitar no coração daqueles que creem. Como João, eu disse isso há pouco, gostaria de terminar repetindo. Como João escreveu no seu evangelho no capítulo 1, não é? Sobre ele, Cristo, ser o verbo, não é? O verbo que estava com Deus, que era Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Aí no versículo 14 ele diz, ainda do capítulo 1 do seu evangelho, que esse verbo, o Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. E a palavra e o contexto ali das expressões, não é? No versículo 14, de ele vir habitar entre nós, é a mesma expressão usada para dizer que ele montou um tabernáculo entre nós. Ele tabernaculou, se esse verbo existisse, não é? Entre nós, assim como foi no Êxodo, quando Deus decidiu tabernacular com o seu povo, onde Deus encontrou uma tenda, ele ordenou que o povo assim o fizesse, não é? Uma tenda onde ele habitaria, a sua glória se manifestaria no meio de todas as outras tendas, onde morava Moisés, Arão, Gerson, todo mundo morava nas tendas, mas Deus também teria a sua. E isso mostra que Deus não é apenas alguém que nos liberta para que a gente obedeça uma série de regras. Ele é alguém que nos liberta para que a gente viva com ele, para que a gente desfrute dele, para que a gente saiba o que significa presença, o que significa paz, o que significa amizade, o que significa intimidade e amor com ele. Se você está há muito tempo lutando contra o pecado, lutando pela santidade, lutando para obedecer, você ainda não entendeu nada. O livro de Êxodo nos mostra que nós não somos chamados para lutar por qualquer coisa, lutar pela obediência, lutar pela santidade. A obediência, a santidade, tudo isso vai ser consequência quando você entender o que é estar e viver na presença dele. Nós somos chamados para amá-lo. Uma vez libertos, olhar para ele e aprender a amá-lo cada vez mais, amar a Cristo cada vez mais. E quanto mais você estiver amando a Cristo, mais liberto dos seus pecados você estará. Enquanto você estiver olhando para o pecado, você não está olhando para Cristo. Enquanto você estiver lutando contra o pecado, você não está lutando por Cristo. Lute por teu amor a Cristo, até que o teu amor por Cristo queime em teu coração. E este amor certamente cobrirá uma multidão de pecados e te ajudará a viver não com os olhos fitos no Egito que antes te escravizava, mas na nova Canaã que agora está diante de você, graças àquele que te libertou e que quer caminhar conduzindo você até aquele dia. Que Deus te abençoe e louve a Deus por essa tão grande libertação e esperança que em Cristo a gente pode encontrar.